Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima, nossa mãe, estejam em vossos corações. É uma imensa alegria estar aqui com vocês neste retiro de Carnaval 2021, desta vez num formato diferente, amados, num formato em que a pandemia nos forçou a buscar outras estratégias de evangelização, mas como o Senhor, Ele cuida de nós e não mede esforços para vir ao nosso encontro, hoje nós podemos estar aqui para partilhar um pouco da palavra de Deus. Olha como o Senhor, Ele é maravilhoso, mesmo que o mundo, mesmo que o inimigo tente nos afastar de sua presença, o Senhor utiliza de estratégias diversas para que nós possamos reencontrá-lo, estar com Ele, viver a graça do seu amor. Permita que eu me apresente a você, meu irmão e minha irmã. Meu nome é Valdenir, eu sou aqui da cidade de Avaré, tenho 38 anos de idade, sou professor por profissão, mas atualmente estou à frente da vice-direção da Escola Estadual Dona Benê Andrade, sou casado, tenho 38 anos e participo do grupo de oração Água Viva, aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no qual eu exerço o ministério de pregação, pela graça de Deus, pela misericórdia do Pai. Também estou à frente dos ministérios de formação e pregação aqui da cidade de Avaré. E sempre que eu inicio uma pregação, eu gosto de falar de tudo isso para mostrar que eu fui escolhido por Deus não por ser merecedor, mas por sua misericórdia. Mesmo diante das minhas misérias, diante das minhas falhas, o Senhor me escolheu e me faz instrumento da sua graça. É uma imensa alegria, irmãos, é uma imensa alegria estar com vocês neste momento, para falar deste retiro de carnaval que tem um tema tão especial para as nossas vidas. O tema Coragem, eu venci o mundo. Olha que bênção, olha que graça, meus amados irmãos e irmãs, pensar nesse tema num tempo tão difícil, num tempo de tantas tribulações que nós estamos vivendo, num tempo em que a coragem nos falta, o desânimo se abate sobre nós e nosso Senhor Jesus Cristo vem dizer: filho, coragem, eu venci o mundo por você, eu venci o mundo para que você fosse salvo, para que você pudesse me encontrar e um dia para que nós possamos estar juntos na glória eterna. O Senhor vem nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto ao nosso coração, para que nós possamos passar por isso. Com a graça de Deus, toda essa pandemia está próxima do seu fim. Eu tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo poder do seu sangue precioso, nós venceremos essa batalha. Mas hoje o Senhor vem nos dizer: olha, não desanime, não entregue as pontas, não se deixe abater, filho amado, porque eu venci o mundo por você. Tudo que eu fiz foi por você. Tudo que eu fiz foi para que você encontrasse a graça. Tudo que eu fiz foi para que a sua felicidade fosse plena. E que nós possamos meditar sobre a palavra de hoje, que nós possamos levar aos nossos corações essa palavra de ânimo, que o Senhor possa reacender em nós a chama da fé, a chama da esperança de que tudo vai ser melhor, de que nós não estamos sós, de que Deus não nos abandona, não nos deixa sozinho. O nosso Senhor Jesus Cristo vem nos dizer: eu estou contigo. Mesmo que você não creia, mesmo que você não veja, eu estou contigo. Mesmo estando ao lado do Pai, mesmo não estando mais presente fisicamente no meio de vós, eu permaneço com cada um de vocês. E meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu convido você que tem a sua Sagrada Escritura a abrir a sua palavra no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 29. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 29. Amados, este evangelho vai nos colocar em um momento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, em que se aproxima a sua paixão, e nosso Senhor Jesus, ele está se despedindo daqueles que um dia caminharam com ele, dos seus discípulos, dando diversos conselhos aos corações daqueles homens
que estavam amedrontados, que não estavam entendendo nada do que iria se passar, pois o Senhor falava em parábolas, e eles vão dizer ainda a Jesus, falava, mas Senhor, agora nós estamos entendendo, o Senhor está sendo claro conosco. E o Senhor Jesus está dando algumas instruções para que aqueles homens entendessem que mesmo diante das tribulações, mesmo diante das lutas, mesmo diante das batalhas, nosso Senhor Jesus sempre estaria com cada um deles. Olha, meus amados, muitas vezes o Senhor vem falar conosco, vem falar ao nosso coração. Nós somos, neste momento, esses discípulos que precisamos dessas palavras de ânimo, precisamos dessas palavras de orientação, precisamos dessas palavras de conforto no nosso coração e também precisamos permitir que Jesus seja o Senhor da nossa vida diante de toda essa luta, diante de toda essa batalha, diante de toda essa tribulação que nós estamos vivendo. O grande problema, amados, é que quando a dor se aproxima, quando a dor se abate sobre cada um de nós nos afastamos de Jesus. Procuramos confortos em tantos outros lugares, em tantas outras coisas, e nos esquecemos de Deus. Não confiamos na sua graça, não confiamos na sua misericórdia, não confiamos no seu amor e muito menos em suas promessas. Eu tenho que dizer ao seu coração que diante da dor, o único que pode nos confortar, o único que pode nos consolar e nos dar a graça tem nome e é Jesus Cristo. Que nós possamos entregar a nossa vida ao seu senhorio, que nós possamos entregar a nossa vida à sua autoridade, porque aquele que é de Jesus, aquele que pertence a Jesus, ninguém pode tocar, amados. Ninguém pode tocar. É isso que nós precisamos já deixar adentrar o nosso coração nesse retiro de Carnaval 2021, para que a coragem seja restabelecida em nossas vidas, para que nós possamos entender que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos só. Mas vamos à passagem, vamos à palavra, para entendermos e mergulharmos naquilo que o Senhor quer dizer para nós hoje, naquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração hoje. E a palavra diz assim: disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas, e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes, credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, olha que profundo e belo essa mensagem que o Senhor Jesus Cristo vem derramar em nossos corações nesse dia. Nosso Senhor Jesus está se despedindo dos seus discípulos, anunciando-lhes várias coisas. E neste momento os discípulos vão dizer, Senhor, agora nós estamos entendendo o que o Senhor está falando. O Senhor fala claramente ao nosso coração. A sua linguagem já não é mais obscura. Nós conseguimos compreender, sabemos e temos a certeza agora que o Senhor veio de Deus, que o Senhor saiu de Deus. Não precisa que ninguém nos diga. Amados, aqui eu chamo a sua atenção para uma reflexão. Tantas vezes o Senhor fala conosco,
nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, na simplicidade. Nos dá sinais através dos nossos irmãos, através dos nossos compromissos profissionais. E nós não compreendemos as mensagens de Deus porque os nossos olhos estão fechados, porque os nossos olhos estão obstruídos pelo mundo que não nos deixa enxergar. Quantas vezes o Senhor tenta nos dar uma palavra de conforto, uma palavra de alento, e nós não conseguimos ouvir, não nos permitimos ouvir a voz de Deus. Eu peço para que você possa refletir, meu irmão, quantas foram as vezes nessa pandemia, desde que ela chegou até nós, até o dia de hoje, em que Jesus tentou falar contigo, em que Jesus te deu sinais de que Ele estava contigo e que você não estava só, mas você não compreendeu. Eu te convido a refletir, a trazer em sua mente e em seu coração esses momentos, nas pequenas coisas, pequeninas, meu irmão, no gesto de uma criança, no sorriso de alguém, em algo que deu certo na sua vida. Tantos e tantos sinais o Senhor te deu. O Senhor quis falar contigo através de tantas coisas. No amanhecer, e nós, com a graça de Deus, tivemos a graça de amanhecer a cada dia durante essa pandemia. Quantas vidas foram ceifadas, amados? Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade e nós tivemos? E o Senhor tenta falar conosco. E é por esse motivo que o Senhor, quando os discípulos lhe dizem essas palavras, ele vai dizer: credes agora, exclamando, dizendo: credes agora. Ou seja, passei tanto tempo com vocês, falei de tantas formas aos vossos corações, e agora as credes. Mas também existe um outro lado desta reflexão. Sempre é tempo de abrir os nossos corações, os nossos ouvidos e os nossos olhos para Deus. Crer que Ele é o único Senhor da nossa vida. O nosso Senhor Jesus se mostra espantado, em partes pela demora dos discípulos a entenderem a sua mensagem, mas com o coração confortado, porque enfim eles entenderam. E nosso Senhor vai continuar dizendo que é chegada a hora em que os discípulos serão espalhados, cada um para o seu lado, e o deixarão só. Mas que ele não estará sozinho, porque o Pai estará com ele. Olha que lindo. Muitas vezes nós podemos olhar para essa passagem com duas interpretações. A primeira é de que Jesus vai dizer: olha, cada um vai ir para o seu lado e eu ficarei sozinho para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Quantas vezes você deve ter ouvido alguém dizer, meu irmão e minha irmã, de que esse foi um ato de covardia daqueles discípulos que abandonaram Jesus em seu Calvário e deixaram Jesus passar por tudo aquilo sozinho. Mas eu venho direcionar o seu olhar para uma nova interpretação. O Senhor de Jesus Cristo vai dizer: olha, que bom que acreditaram, que bom que agora vocês creem, mas é chegada a minha hora, e o que eu tenho que passar, vocês não poderão passar comigo. Mas eu não vou estar só, porque o Pai estará comigo nesta caminhada. Olha que lindo. O Senhor está dizendo para cada um de nós que nós não estamos sozinhos.
que nós não estamos só porque Deus está conosco. Para você que se sente sozinho, para você que está enfrentando as suas lutas, para você que está enfrentando as suas batalhas, meus amados irmãos, o Senhor vem dizer: você não está só, o Pai está contigo. E olha que esse trecho, esse versículo, ele é muito propício para nós, porque nós também fomos pegos de surpresa no início do ano de 2020, quando as autoridades governamentais do nosso país anunciaram que uma pandemia que ceifaria muitas vidas havia se abatido sobre o mundo, e de uma hora para outra as nossas igrejas foram fechadas e nós fomos espalhados. Olha, cada um para o seu lado. E de certa forma, deixamos o Cristo só. O Cristo sacramentado ficou sozinho. E nós fomos espalhados para os nossos lares, para as nossas casas, trancafiados, sem poder ver os nossos irmãos, sem poder falar com os nossos irmãos, e o Cristo só. Muitos de nós estávamos aprendendo sobre Jesus, vendo Jesus, aprendendo a amar, a crer em Jesus. E talvez, meus amados, assim como aconteceu com aqueles discípulos, nós tenhamos tido tantas oportunidades antes. E quando nos demos conta, já tínhamos sido espalhados. Quantas lutas, quantas batalhas vocês têm vivido e nós temos vivido sozinhos, em nossas casas, em nossos trabalhos, sem a oportunidade de falar com os nossos irmãos, de abraçar os nossos irmãos. Quantas lutas nós tivemos que viver. Mas o Senhor vem dizer, e eu creio aqui no senhorio de Jesus como uma palavra de conforto. Aquele que tem Deus, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus, nunca está só. As igrejas foram fechadas, os templos foram fechados, mas Jesus vive dentro de cada um de nós. Aquele que se entregou ao senhorio de Jesus, aquele que se entregou à autoridade do poder do santo nome do Senhor, não está só, pois Jesus está com ele. Creia nisso, irmão, Jesus está contigo. Mesmo espalhados, o Senhor caminha contigo. E pela autoridade do seu nome, ele nos dá o seu Espírito Santo, para que nós tenhamos força, para que nós caminhemos, para que nós enfrentemos as nossas lutas, para que nós vencemos todo espírito de depressão, de ansiedade, de pânico, de solidão, tudo aquilo que o mundo quer colocar nos nossos corações. Só que nessas despedidas, neste momento em que o Senhor está falando com os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte: não temais, pois é chegada a hora de nós nos afastarmos, mas nós iremos nos reencontrar, e a alegria voltará aos nossos corações, e a alegria será restaurada em nosso meio. Por isso, meus amados irmãos, creia que esta hora está para chegar, e vai chegar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós vamos nos reencontrar com esse Deus, nós vamos nos reencontrar com os nossos irmãos, e tudo aquilo que foi tristeza, e tudo aquilo que foi solidão, e tudo aquilo que foi lágrima, e tudo aquilo que foi choro, amados irmãos, se transformará em alegria. Já está se transformando. Esse retiro de carnaval, ele é profético, para que o seu coração possa se alegrar, se incendiar novamente com essa esperança.
O Senhor vai continuar dizendo que ele referiu essas coisas aos seus discípulos para que eles tivessem paz em Jesus Cristo. Paz. E ainda ele vai dizer assim que no mundo nós haveremos de ter aflições. Ele anunciou isso ao coração desses discípulos e anuncia isso aos nossos corações. Para que nós tenhamos paz, o Senhor está dizendo o seguinte: isso não é maior do que o seu Deus. Esta é a mensagem. Essa pandemia não é maior que Jesus Cristo. As suas dificuldades não são maiores que Jesus. As suas dores não são maiores que Jesus. A sua tristeza não é maior que Jesus Cristo. Ele está dizendo: olha, nós estamos espalhados, nós somos separados por essa batalha invisível, mas hei de chegar a hora que nós vamos nos reencontrar. Eu quero confortar, e Jesus quer dizer assim: eu quero confortar o seu coração que sofre. Você que chorou tantas vezes, você que já pensou tantas vezes em entregar as pontas. Jesus está dizendo: olha, este mundo é feito de aflição. Vós haveis de sofrer, vós haveis de ter aflição, mas tenham a paz de que nós vamos nos encontrar. Eu venci esse mundo por amor a ti. Tenha a coragem de seguir em frente. Não se deixe abater, não se entregue às suas lutas. Eu estou contigo sustentando, segurando a sua mão, pois não vejo a hora de te reencontrar, filho amado. É isso que Jesus está dizendo ao nosso coração. É isso que Jesus disse àqueles discípulos. Olha, muitas aflições vocês passarão, serão perseguidos em meu nome. As pessoas não acreditarão naquilo que vão dizer, mas eu estarei contigo. Vocês precisam ter a coragem de seguir em frente. Olha, meu amado, minha amada, o Senhor está falando para você hoje. Nenhum espírito de depressão, nenhum espírito de tristeza, de angústia. Para você que talvez esteja ouvindo esta pregação e perdeu um ente querido para esta pandemia, chegou a duvidar da força e do poder de nosso Senhor Jesus, o Senhor está falando contigo: coragem. Eu venci o mundo. E venci o mundo por você. Venci o mundo por aqueles que são meus, por aquele que conquistei com meu sangue derramado naquela cruz. Jesus espera que você persevere. Que todo abatimento espiritual, que toda tristeza, que tudo aquilo que se abateu sobre a sua casa, toda discórdia, tantas situações que foram colocadas em nossas vidas, tantas aflições que o mundo colocou em nossos corações durante essa pandemia, o medo do desemprego, o medo da fome, o medo de perder um ente querido, o medo de não conseguir suportar a pressão de se encontrar consigo mesmo. Tantos medos essa pandemia colocou em nossos corações e na autoridade do santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo poder de seu preciosíssimo sangue, o Senhor está dizendo: coragem, porque está caindo por terra tudo aquilo que não pertence a Deus. Tudo aquilo que não pertence a Deus. Ele venceu este mundo. Nos espera ansiosamente na Nova Jerusalém, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá medo,
E como o Senhor mesmo nos prometeu, Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Que hoje a fé possa se reacender em seu coração. A esperança possa brotar de novo em sua vida, pois Jesus é o Senhor de todas as coisas. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que Ele está cuidando de tudo isso. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que pode curar todas as enfermidades. E eu tenho fé que nós vamos nos reunir novamente e louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Para você que se encontra abatido, coragem. Para você que se encontra com medo, coragem. Para você que está se entregando a uma depressão, coragem. Para você que está sofrendo de ansiedade, coragem. Para você que perdeu um ente querido e ainda sofre, coragem. Jesus Cristo venceu o mundo por você. E não há aflição maior do que o amor de Deus por cada um de nós. Que o Senhor esteja em vossos corações. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo inunde a sua alma. E que a coragem necessária para enfrentar as batalhas desta vida esteja e seja derramado em vós, pelo Espírito Santo de Deus. Fique com Deus. Um grande abraço no coração de cada um de vocês.